Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal da Wisdom Guild. Eu me chamo Pedro e vamos falar hoje sobre a relação entre a teoria de Freud do subconsciente e a noção do que a doutrina da igreja diz, ou no caso, comparando um pouquinho com a psicologia tomista, sobre a ótica da psicologia tomista. Bom, o Freud, ele basicamente dá para reduzir a doutrina dele no seguinte sentido: é uma teoria libidinosa, digamos assim, porque olha só, e outra, a existência do subconsciente, é muito importante esse princípio. Claro, ele foi inovador ao inaugurar esse conceito de subconsciente e dar o realce a essa parte, mas o modo como ele propôs talvez tenha alguns erros. Então olha só, fundamentalmente, a doutrina de Freud baseia-se na existência do subconsciente e na absorção de toda a vida psíquica por ele. Então, aquela estrutura que todo mundo já sabe, ego, superego e id, e essa questão do subconsciente, ela absorve, ela não leva em conta a atividade consciente, ou seja, o poder verdadeiro residiria no subconsciente, não no consciente, digamos assim. Então, e aí vem a acusação que dá para deduzir da doutrina dele, dessa teoria dele, que é o seguinte: os instintos são impedidos do seu dinamismo de avultar na consciência graças à censura, à função psicológica fruto da educação, ambiente social, leis, religião. Ou seja, o consciente, ele, para essas pessoas que pensam nessa linha de Freud, estudam nessa linha, o consciente ele tolhe o subconsciente. A verdadeira força está no subconsciente, ela é ligado com algo meio libidinoso, e o consciente, que é o comportamentozinho, não pode ser errado, ou seja, a consciência moral, ela é o que tolhe o subconsciente. Portanto, vê-se que esse tipo de psicologia, ele já atenta a uma moralidade. Então, a relação entre esse conceito de Freud, de subconsciente, e a moralidade já se mostra muito complicada nesse sentido. Então, se pretende, com o subconsciente, reduzir todo o psiquismo a um servo necessário dos instintos. E aí que entra o problema. E olha só que interessante, esse método que Freud faz da psicoterapia, de conversar, esse método de introspecção, ele não é algo novo, exclusivo de Freud, porque tanto na igreja o exame de consciência já é isso, a igreja pedia para os fiéis se autoanalisarem, então terminado o dia, e os pecados e as virtudes durante o dia. Essa estrutura do exame de consciência de uma autoanálise ajuda a pessoa a ir se purificando dos seus vícios, ela ir se programando para nos outros dias da semana e combatendo, enfim, tem todo esse processo do exame de consciência. Fora que na filosofia, e aí se une com a igreja, existe a reflexão filosófica, e pode-se fazer essa reflexão filosófica a respeito de si mesmo, sobre o bem e o mal em si mesmo, em suas atitudes, né? Como Aristóteles diz, que o homem é um ser de hábitos. Então as virtudes são os bons hábitos. E partindo desse ponto de vista aristotélico e se tornando tomista, um homem virtuoso, um homem de bons hábitos, é um homem bom, é um homem psicologicamente saudável, psicologicamente estável. Portanto, se ele precisa adquirir bons hábitos, ele precisa tolir os instintos, ou melhor, moldar os instintos, porque nós não somos animais, não fazemos o que dá vontade. Nós precisamos treinar e educar os nossos instintos para que eles sejam sublimados pela nossa razão. Então, o ponto de vista que parte a psicologia tomista é um ponto de vista de que a alma, a consciência da imortalidade, a fé que ilumina a razão, deve ordenar os nossos instintos, e não os instintos serem a cabeça e eles mandarem a nossa razão. Até porque quando os instintos mandam na razão, a razão cria justificativas para justificar as ações animalescas que o homem faz quando ele sente vontade, quando o instinto, a libido dele pede. Então é o contrário. Ser livre, ser angélico,
ser santo, ser homem, é dominar-se a si mesmo. Né? Os gregos tinham muita noção disso, de dominar-se a si mesmo. E esse domínio consciente das próprias paixões, dos próprios instintos, criando hábitos saudáveis, criando virtudes naturais que, com a graça, se sobrenaturalizam. Essa é a verdadeira finalidade do homem, essa é a ordenação correta e verdadeira da psique humana. Então, seria isso, essa relação entre a concepção de Freud e a concepção da psicologia atomista. Qual você continua preferindo? Então, é um ponto a se colocar. E para encerrar mesmo agora, eu vou contar um fato que aconteceu comigo. Eu, num determinado período da adolescência, tive que ir para os médicos por uma questão X, e eu não estava com problema psicológico nem nada, mas tinha por um acaso uma psicóloga ali, não lembro bem o porquê, e minha mãe quis que eu passasse com ela, com essa pessoa. E chegando lá, enfim, eu expus algumas coisas da minha vida, aquele método todo e tal, e ela falou o seguinte: não, tem que soltar, tem que fazer mesmo, não sei o quê, tem que fazer o que você sente vontade, o que o instinto pede, aquela história do Freud mesmo. Aí eu fiz uma pergunta para ela que a pessoa não soube responder, travou assim, ficou me olhando. E a gente vê que a pessoa ficou num dilema, porque a pessoa parecia, apesar de tudo, ser uma pessoa cristã. Aí eu falei: não, mas você está dizendo para eu soltar os meus instintos? Aí eu expliquei isso. Mas a virtude é justamente, não é uma contração, mas é segurar os instintos, é moldar eles. Então, se eu sinto vontade, sei lá, de agir igual um animal, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque isso é próprio aos animais, eu não quero ser um animal. Eu tenho que criar a virtude contrária. Aí a pessoa ficou assim, parada. Então, a explicação que eu dei aqui, foi suficiente para travar uma psicóloga de linha freudiana. Eu cito outro exemplo. Esse exemplo, acho que ele não vai ficar bravo se eu falar o nome dele, o Cariani, esse que está com os vídeos da academia fazendo sucesso aí. Ele estava com esqueci, aquele apresentador do Flow, esqueci o nome dele agora. E ele falou: eu posso comer qualquer besteira, você não pode, porque você faz academia, você toma esses negócios aí, então você não é livre, eu sou livre para fazer o que quiser. A resposta dele foi legal, que ele falou: não, na verdade é difícil de explicar, mas quem é escravo é você e quem é livre sou eu. Porque eu fazendo exercício, regulando a minha alimentação, eu posso comer a besteira quando eu quero, que não fará mal ao meu organismo. Já você não. Você come quando você quer, tudo bem, até mais do que eu, mas isso faz mal para o seu organismo. Ou seja, ele está enfraquecendo o organismo dele. Então, cuidado com esse conceito freudiano de instintos e de liberdade. Liberdade confundida com libertinagem, ou seja, soltar os instintos. Você acha que você está sendo livre fazendo o que você quer. Na verdade, é o contrário, você está se tornando escravo de si mesmo, escravo de seus vícios. A única escravidão boa é a escravidão da virtude. Você ser escravo da vontade de Deus, ser escravo das virtudes, ser escravo do meio termo entre dois excessos, como diria Aristóteles. Então, a verdadeira liberdade, aqui para encerrar, dou um conceito, encerrar mesmo, hein? Dou um conceito de liberdade, o conceito mais completo, mais contraditório, mas o melhor que existe. Liberdade é ser escravo da virtude, é ser escravo do bem absoluto. Então, busque a verdade, o bem, o belo, e seja escravo da verdade, do bem e do belo. Aquele que abdica das próprias ideias pela própria verdade, esse torna seu conhecimento das coisas verdadeiro. Aquele que abdica das suas vontades pelo próprio bem, torna boas todas as suas escolhas. E aquele que abdica o seu gosto estético ou gosto do belo pelo aquilo que dita a própria beleza, esse sim gosta daquilo que é belo, deseja o fim devido às coisas e as conhece perfeitamente. Bom, ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo.